votos. Como passei aqui para os colegas vereadores, como também quero inicialmente agradecer a compreensão dos dois líderes da bancada de oposição, Marquinho do N4, como da bancada de situação, o vereador Ronaldo Silva, aonde foi solicitado ontem, com uma certa urgência, a participação da diretoria e a presidência da OAB de Petrolina, para que pudesse fazer uso da tribuna e passar aqui uma solicitação para trazer ao nosso conhecimento, solicitação que nos tem feito ao Tribunal de Justiça, para que possa reabrir ao atendimento, ao fórum, que tantas pessoas precisam nesse momento. E como aqui é a Casa do Povo, nós recebemos a todos, quanto mais uma instituição de nome como a OAB. Então, em comum acordo com todos os vereadores, até porque já tínhamos fechado a pauta, nós estamos recebendo aqui o doutor Alexandre Torres, doutor Arthur Faustino, doutor Fernando Meireles e doutor Marcílio Rubens. Quero agradecer aqui a presença de todos e coloco aqui, pelo tempo de 10 minutos, a tribuna para que fique à disposição de todos a diretoria da OAB da nossa cidade. Presidente, uma solicitação. Pois não, vereador. Acho muito importante que a gente tenha sempre os oradores nesse momento, valorizando, né, essa participação da sociedade civil, e aqui cumprimentar o doutor Alexandre. E a sugestão é de que ficasse regra, né, de que a gente pudesse garantir, antes dos projetos de lei, essa participação na tribuna sempre que tivesse, né, para que os oradores não demorassem tanto esperando. É uma sugestão para Vossa Excelência. Não entendi, vereador. A sugestão é de que a gente tenha essa proposta hoje como regra, ou seja, da gente valorizar os oradores que vão usar a tribuna da sociedade civil. Nesse horário, eu estou sugerindo a Vossa Excelência que adote, para que após as indicações e requerimento a gente garanta o uso da tribuna. Certo. Na verdade, a pauta, quem monta é a mesa diretora. E nós, em comum acordo, achamos que deveria colocar essa posição. Outras eventuais venham a acontecer, nós vamos aqui votar em plenário e tomaremos a decisão. Mas a prerrogativa de fazer a pauta, isso se refere à presidência da mesa por isso diretora. que eu estou apresentando a sugestão. Com a palavra, o senhor doutor Alexandre Torres. Excelentíssimo presidente, doutor Aero Cruz, em nome de quem cumprimento todos os vereadores presentes e também agradecendo a oportunidade de estar aqui falando a todos vocês e à comunidade que nos assiste. Gostaria de cumprimentar os servidores desta casa, nas pessoas de Cecília, que é uma servidora antiga aqui, muito querida por todos. E o que nos traz hoje aqui, presidente, é uma questão muito pontual e muito importante, o acesso à justiça, direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal e que está sendo tolhido de toda a população de Petrolina, do jurisdicionado, dos advogados, por atos muitas vezes difíceis de compreender do Tribunal de Justiça desse Estado. Nós sabemos que estamos num período de pandemia. Ano passado tivemos a suspensão das atividades presenciais a partir de março do ano passado e também tivemos a suspensão dos atos judiciais. Nós estamos, Vossas Excelências, há 1 ano e 2 meses com os processos físicos parados. Nós tentamos de todas as formas, através de ofícios, reuniões. A OAB estadual também tentou, lá no Recife, junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco,
que tivesse sensibilidade com a necessidade dos jurisdicionados. Infelizmente, parece que a conversa entra por um ouvido e sai pelo outro e nenhuma atenção é dada a este caso. O fato é que nós estamos com a advocacia sofrida, nós estamos com a população mais sofrida ainda, porque somos apenas instrumentos das necessidades do nosso povo, e nós estamos também na iminência de um novo ato do tribunal prorrogando mais uma vez os prazos processuais dos processos físicos de nossa comarca. Isso é inaceitável e nós precisamos tomar uma medida urgente e necessária através dessa casa a quem nós recorremos, porque o Estado, a necessidade em que a população vive de uma prestação jurisdicional efetiva é grande. E nós precisamos da atuação do Poder Legislativo no sentido de envidar esforços para que o Tribunal de Justiça ouça o clamor da sociedade, o clamor dos jurisdicionados. E é essa a nossa pretensão no dia de hoje, levada aos senhores. E por que hoje? Porque depois de tantas reuniões, nós recebemos, na noite de ontem, um ofício-resposta da direção do Fórum de Petrolina, que conquanto tenha dado uma atenção especial à OAB e a todos os advogados, na pessoa do Dr. Helder Muniz, que tem se esmerado no sentido de tentar ajudar e minimizar essa situação, infelizmente nós verificamos que tudo depende do Tribunal de Justiça de Pernambuco. São os scanners necessários à digitalização dos processos físicos, que estão a passos de tartaruga e não vêm para as cidades. São o balcão virtual que nós pedimos para o atendimento aos advogados e aos jurisdicionados, que não é implantado. É o atendimento via WhatsApp, via e-mail, dado ao advogado, em umas questões de urgência, que também não estão sendo respondidos. Isso é um absurdo. Os servidores da Justiça estão em suas casas, em home office, trabalhando à distância, mas estão somente nos processos eletrônicos, porque os processos físicos estão trancados nos fóruns e nas salas e gabinetes, sem que eles tenham acesso. Então, o que nós estamos pedindo a esta Casa Legislativa é exatamente providências no sentido de irmanar, junto com a OAB, junto com a sociedade civil constituída, aqui, para que a gente possa, e os poderes constituídos, para que a gente possa, juntos, marchar e trilhar esse caminho em busca de uma solução imediata e urgente para a população de Petrolina, que está sofrendo com essa situação de descaso e inércia do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Eu gostaria de trazer aqui o nosso conselheiro da OAB de Petrolina, doutor Bacílio, que também é presidente da Comissão de Prerrogativas, para fazer uso da palavra também, senhor presidente, porque ele tem algo a acrescentar que seria muito importante para que nós possamos complementar nossa fala. E desde já agradeço a todos vocês a oportunidade de estar aqui falando, de estar aqui pleiteando esse requerimento justo de envio a um ofício ao Tribunal de Justiça para essa finalidade. Muito obrigado a todos. Toma assim. Bom dia a todos, senhor presidente Aero Cruz, cumprimento os demais vereadores e eu gostaria de trazer aos senhores uma breve digressão e por que a Câmara de Vereadores de Petrolina. Os senhores são eleitos pelo povo, prestam a esse povo um serviço relevante. Essa casa é uma casa do povo. E esse povo que coloca os senhores aqui hoje é o mesmo povo que está sendo privado do acesso à justiça. Agora imagine, senhor presidente, uma mãe que pleiteia os alimentos do seu filho, em especial no momento de pandemia, onde tantas dificuldades econômicas são enfrentadas, em especial pela população mais carente da nossa região. Imagine que essa mãe possa esperar a boa vontade do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que, destaque-se, diferente de outros tribunais de justiça em todo o país, diferente, por exemplo, do Tribunal de Justiça em Minas Gerais, que retomou atividades presenciais há meses atrás, diferente de outros tribunais de justiça, diferente, inclusive, da Justiça Federal, que está aqui ao seu lado,
em que os advogados são atendidos por meio de um balcão virtual, que é uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, que já que muitos tribunais não têm possibilidade de retomar atividades presenciais, ou algumas das varas não podem, que se estabelecesse um balcão virtual de atendimento. Mas esse balcão virtual de atendimento não é o advogado? Eu queria lembrar aos senhores o seguinte: o termo advogar significa falar em nome de alguém. O advogado nada mais é do que aquele que fala em nome do seu constituinte, que fala em nome do povo que os coloca aqui nessa casa. Nós falamos judicialmente, pleiteando os direitos desse povo. E o primeiro desses direitos, e que nós defendemos aqui hoje, diante dos senhores, trazemos essa denúncia gravíssima, é que o Tribunal de Justiça de Pernambuco está tolhendo um direito fundamental do povo. Diz lá o artigo 5º, no seu inciso 35, que não será retirada da apreciação do Poder Judiciário a lesão a direito, a ameaça a direito. Isso está sendo tolhido. Esse direito está sendo fundamental, está sendo desrespeitado. E ele está sendo desrespeitado, e os senhores, como parte desse povo, como representantes legais desse povo, eleitos democraticamente, é necessário um posicionamento, é necessário que os senhores propaguem isso, denunciem, tragam esse povo a reclamar perante o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para que isso não se renove. Bem dito aqui por Dr. Alexandre Torres, o porquê, o marco temporal de tudo isso. Deixe-me brevemente fazer uma breve digressão. A OAB de Petrolina vem pleiteando por diversas oportunidades em contato com o fórum, com a direção do fórum, Dr. Helder Muniz, que é o diretor do fórum hoje, sempre muito solícito, nos recebeu em todas as oportunidades, mas está de mãos atadas, porque a decisão não cabe a ele, mas cabe ao Tribunal de Justiça em Recife. E o Tribunal de Justiça em Recife o que diz? Quando se fala em balcão virtual, eles dizem que estão comprando câmeras. Vejam, 1 ano e 2 meses depois, pasmem, excelências, estão comprando as câmeras para possibilitar a chamada virtual nos tempos de hoje, quando nós temos todo celular com câmera. Quando se fala em digitalização de processos, 1 ano e 2 meses depois do início da pandemia, o tribunal está tombando em seu patrimônio os scanners para distribuir às comarcas do estado inteiro, para que se inicie um processo de digitalização que provavelmente vai terminar depois que toda a população brasileira já tiver tomado a 2ª dose da vacina. Então, não nos servirá ao que é necessário. E aí eu volto. E os direitos urgentes? E essas mães que carecem dos alimentos para os filhos? E as tantas pessoas que necessitam de acesso à justiça, por exemplo, em questões de saúde, que são de extrema urgência? Como é que se resolve isso se o próprio servidor, por determinação do tribunal, não tem acesso às varas? E vejam, não dá para levar os processos para casa, são milhares de processos. Não é possível, é necessário o acesso às dependências do fórum. E esse acesso, ele é tolhido hoje aos advogados há 1 ano e 2 meses e aos servidores a tempo quase que igual. Então, os serviços virtuais são limitados, o tribunal não dispõe de ferramentas eletrônicas para possibilitar a prestação desse serviço e, ao final das contas, vereador Gilmar, quem é que paga por isso? Os eleitores de Vossa Excelência, vereador Wenderson Batista, quem é que paga por isso? A população que os colocou aqui. Quem é que tem o direito de acesso à justiça tolhido? Não é o advogado é um representante dessas pessoas. Quem tem o direito tolhido são esses mesmos eleitores, são as pessoas que nos acompanham nesse momento pela rede social, e a Casa Plínio Amorim, que é uma casa que defende o direito do povo, precisa se pronunciar sobre isso. Então nós conclamamos aqui, senhores vereadores, os senhores a estarem conosco amanhã, aqui em frente ao Fórum Souza Filho, para um protesto, um manifesto pacífico, mas um manifesto necessário, a que o Tribunal de Justiça em Recife nos ouça. A OAB Petrolina está sendo pioneira nesse movimento. Pioneira porque nós nos cansamos de tentar uma solução
que seja uma solução em que o tribunal ouve os nossos reclames e toma uma atitude. Nós resolvemos levar isso ao conhecimento da população, tornar público, para exigir do tribunal que nos possibilite, porque a justiça pública, ela existe para servir o povo, e é exatamente isso que não está acontecendo, senhores vereadores. Então, aos advogados que nos acompanham pelas redes sociais, à população em geral, que se sente descontente por ter processos que não andam, pelo serviço da justiça pública, que nós sabemos já é lento, mas agora está parado. Nós convocamos essa mesma população e aos senhores representantes dessa população para que se juntem a nós nessa luta e que nós façamos. E eu gostaria de trazer aqui um marco temporal. Ao longo de todo um ano e 2 meses, nos primeiros 90 dias, nós achávamos, inicialmente, que a pandemia talvez fosse uma onda passageira. Todo mundo, no seu imaginário inconsciente, achava que 60 ou 90 dias, tudo estaria normalizado. A coisa se estendeu e veio uma segunda onda. Nós falamos agora em uma terceira onda da pandemia. Ou seja, nós não sabemos quando serão retomadas essas atividades, a situação se estendeu por demais e nós requeremos ao diretor do Fórum de Petrolina a disponibilização dessas ferramentas que foram tolhidas. Portanto, senhores vereadores, ontem à noite, ao receber esse comunicado, nós decidimos, conjuntamente à OAB Petrolina, que era hora de trazer aos senhores essa exposição de tudo que está acontecendo. Agradecemos o espaço concedido aqui hoje e esperamos que haja adesão a esse movimento, para que nós consigamos que, de uma forma, seja ela virtual por meio de ferramentas tecnológicas imediatamente implantadas, ou seja, pela abertura gradual do fórum, o acesso limitado, controlado, respeitando todas as normas de saúde, seja permitido à população petrolinense do Vale do São Francisco. Então, agradeço o espaço, senhor presidente, agradecemos nós o espaço concedido aqui hoje e conclamamos mais uma vez todos a se juntarem a nós amanhã, a partir das 9 horas, em frente ao Fórum de Petrolina. Gostaria de agradecer a presença, agradecer e registrar a presença aqui da doutora Ingrid de Almeida e peço à diretoria da OAB que pode permanecer na tribuna, que a gente vai ter a participação de alguns vereadores aqui. Eu passo a palavra ao nosso Senhor presidente, solicito inscrição. Passar a palavra ao nosso... Senhor presidente, gostaria de me pronunciar também, vereador Osnaldo. Passa a palavra ao vereador Manuel da Cosada. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, membros da OAB, do qual eu cumprimento em nome de doutor Alexandre, do qual eu conheço ao longo das décadas, bastante competente e faz jus do cargo que vossa senhoria ocupa na OAB, representando essa entidade que tem muita força no nosso país e aqui em Petrolina. Na verdade, parabenizo pela a iniciativa. Eu sou presidente de uma entidade que precisamos muito do Poder Judiciário, através de várias ações, civil principalmente, e da vara da família, e a gente vê esse isolamento, esse paredão, a justiça com as portas fechadas, a sociedade brasileira, a sociedade pernambucana, em especial em Petrolina. A gente sabe que não é o processo chamado processo de papel, esse está praticamente interrompido, porque a justiça ela veio se modernizar do dia desse para cá, que tem vocês que são advogados sabem do que eu estou falando, a questão das matérias digitalizadas, mas a maioria dos processos que estavam tramitando são de papel, e aí as pessoas não têm nem sequer acesso ao processo. O processo pode estar aí arquivado, parado, sem a devida tramitação, e aí não existe acesso nem dos advogados, que tem a procuração do cliente, e aí o prejuízo é muito grande, porque tem muitas pessoas que estão dependendo do julgamento desse processo, muitos deles já favoráveis à ganha de causa, principalmente da vara da família.
eu posso aqui dizer aqui um testemunho às vossas senhorias. Eu fui registrado num cartório, chamado Cartório de Rajada, que lá na época, naquele tempo que o mundo era quadrado, tinha uma escrivã denominada, eu vou dizer o apelido dela, chamado Preta. Mas ela empretava o processo mesmo, porque todo o registro civil que ela lavrava no livro de registro, ela errava. Não tinha um sequer para ela não errar a época o manuscrito, porque era tudo manual na mão na época. Não era negócio de... Nem aquela máquina da datilografia não existia. Só para me concluir, presidente. Então, 95% dos registros civis do cartório de Rajada estão errados. Com esse erro, dentro da burocracia judicial, tem que ser via advogado, porque o cartório não corrige o erro dele mesmo, dos antepassados. E aí, eu, andando pela minha terra rajada, eu estou escutando vários depoimentos de pessoas que estão prejudicadas no direito do cidadão, que é a aposentadoria rural. Está aqui um servidor da Previdência, 2 servidores, está aqui Diogo e Osinaldo, ele sabe disso que eu estou falando, porque se tiver erro, a pessoa da agricultura botaram maquinista, botaram professora, colocaram os maiores intelectuais do Brasil, ela errava a questão da profissão, o nome dos avós, e com isso o INSS, a Previdência, não homologa o aposento que é de direito. E aí está aí, nesse prejuízo, as pessoas mais carentes da área rural não conseguem avançar. Quando a justiça estava aberta, já era um processo lento. Durava em média 2, 3, 4, 5 anos. E agora está há 2 anos que não se mexe mais nesse processo que é de papel. São os processos que tramitam há muitos anos. O vereador Edson Batista, Vossa Excelência, que é advogado. E aí fica esse prejuízo. E eu queria parabenizar a OAB de Petrolina, em nome do doutor Alexandre e os demais membros, pela belíssima iniciativa e a coragem de reivindicar o direito da sociedade petrolinense, pernambucana e brasileira. Muito obrigado. Obrigado, vereador Manuel Alcozar, pela participação. Passa a palavra a vereadora Maria Helena. Senhor presidente, colegas vereadores, obrigada por ter me inscrito, por ter me atendido. Queria cumprimentar o doutor Alexandre Torres, doutor Marcílio Rubens, em nome de quem eu cumprimento todos os outros membros da diretoria da nossa valorosa e vitoriosa OAB. Também me irmanar aí aos parabéns do vereador Manuel, parabéns por vocês, por os senhores saírem pioneiramente, fazendo essa reivindicação e ao mesmo tempo já deflagrando um movimento extremamente apropriado, que muito mais do que atender individualmente a profissão de vocês, as aspirações de vocês como profissionais, respondem muito mais às verdadeiras necessidades das pessoas que estão, através daqueles processos, com problemas seríssimos a serem resolvidos, num primeiro momento compreendido pela pandemia, mas num momento como esse, em que o Poder Executivo, em que o Poder Legislativo em todas as suas esferas, vereadores, Congresso Nacional, Senado e Câmara, Assembleias Legislativas, todos esses órgãos estão trabalhando presencialmente com todos os requintes dos serviços à disposição, não só na saúde, não só na educação, mas em todos, claro, resguardando, preservando todos os protocolos sanitários. Isso é lógico e é o que eu ouvi os senhores defenderem, mas a coragem de vocês, dos senhores, além de defender, você deflagrar esse movimento, que eu estarei aí amanhã,
porque sei da necessidade. É muito cômodo para a justiça permanecer, manter esse distanciamento em nome da pandemia, enquanto todo o aparato de serviços públicos em todas as instâncias estão abertos trabalhando presencialmente. Portanto, eu fico feliz, aliás, a OAB, a tradição da OAB se mantém a partir de Petrolina, e eu fico muito feliz, doutor Alexandre, pela coragem, pela disposição, e tenho certeza que todos os advogados pernambucanos vão ter muito orgulho desse passo que os senhores estão dando. Nada mais justo, nada arrogante, mas muito apropriadamente os senhores trazem essa discussão e pedem o apoio desta casa, e tenho certeza que o terão, porque todos nós somos sensíveis, e mais do que isso, ficamos motivados em saber que a OAB preza exatamente por aquilo que a constitui, que é exatamente a defesa intransigente dos direitos dos seus profissionais, mas também da população a que eles prestam serviço. Muito obrigada. Parabéns. Amanhã estarei aí, se Deus quiser. Obrigado, vereadora, pela participação. Passa a palavra à vereadora Samara da Visão. Bom dia a todos. Quero parabenizar ao senhor Alexandre, ao senhor Marcílio, Arthur também, que eu já conheço ele, parabenizar pela atitude. Acho de suma importância a retomada das atividades dessa casa. Foi bem colocado aí no discurso a questão de ter mães passando necessidade, esperando decisão jurídica, e essas pessoas estão aí à mercê, com seus processos travados, e é importante que a gente fortaleça essa discussão. Nós também somos representantes do povo e estamos aqui de prontidão para fortalecer, para pedir. Contem com o nosso apoio. Amanhã estarei fortalecendo essa discussão, e onde vocês precisarem a gente vai estar junto. Parabéns a todos pela iniciativa e estamos juntos. Obrigado, vereadora, pela participação. Passa a palavra ao vereador Zenildo Nunes. Senhor presidente, inicialmente quero saudar aí o nosso querido advogado, doutor Alexandre Torres. Foi meu amigo e continua sendo meu amigo desde a época da Fundac. Eu acho que foi assim que ele chegou aqui na nossa querida Petrolina. E hoje é um homem que representa muito bem a OAB e representa também os conterrâneos dessa casa, dessa cidade chamada Petrolina. Senhor presidente, essa denúncia é séria, senhor presidente. Já faz muito tempo que os órgãos públicos, poderes, já voltaram, a atender presencial. Então, para a gente, senhor, se envergonha, senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, se eu pudesse, poderia até fazer um requerimento solicitando a despesa desse Tribunal de Contas de Justiça do Estado de Pernambuco, para ver a quantidade de recursos que é consumido ali naquele Tribunal de Contas de Justiça, ou Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Então eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar a toda a equipe da OAB pela essa ideia, pela essa iniciativa. Por isso, senhor presidente, que o povo brasileiro, senhor presidente, está indo para a rua. Isso aí só inflama mais ainda, senhor presidente, a população do Brasil, Porque está aí, nós somos acostumados a receber pessoas simples, com problema na justiça, querendo resolver e não resolve, porque ainda continua parado, o judiciário do Estado de Pernambuco. Para a gente se envergonha, Samara, isso é uma vergonha. Não é eles que têm nada na justiça para resolver. É aquela pessoa simples, que mora na periferia de Petrolina, de alguma cidade do estado de Pernambuco, precisando urgentemente resolver. Não resolve, porque ainda continua, querendo fazer, ou ainda continua parado, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Eu quero aqui parabenizar. E nós que somos representantes do povo mais simples da cidade, a gente tem que reagir.
a gente tem que ir para a rua. A gente tem que se unir junto com a UB de Petrolina, porque é importante, senhor presidente. Isso é uma denúncia gravíssima. Eles têm que retomar a iniciativa de resolver, né, urgentemente, né, abrir o Tribunal de Justiça do Judiciário do Estado de Pernambuco para resolver milhares e milhares de casos que está chegando todo dia e toda hora, senhor presidente. Isso é absurdo. Por isso que está aí o povo contrariado com os tribunais de justiça, o STF, os grandes órgãos da justiça brasileira, o povo indo para a rua querendo o fim. Isso aí é o resultado desses comportamentos, desses tribunais que continuam fechando as portas para as pessoas mais simples do estado de Pernambuco. Então, parabéns a toda a equipe da OAB. Estamos juntos, vamos para a rua, vamos se movimentar, senhor presidente, porque aqui é uma casa de poder, aqui nós podemos realmente reagir juntamente com eles. Parabéns, doutor Alexandre, parabéns a toda a sua equipe, e vamos realmente se unir para que realmente chegue até o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, para poder eles realmente, né, voltar a funcionar e atender as pessoas mais humildes da nossa população do Estado de Pernambuco. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, pela participação. Passa a palavra ao vereador Diogo Hoffmann. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o doutor Alexandre e, cumprimentando, estender o cumprimento para todos os membros da diretoria da OAB. Nós precisamos relembrar, senhoras e senhores, antes de tudo, que o advogado ele é função essencial à justiça. E qualquer obstáculo à atuação do advogado significa obstáculo de acesso da população ao poder judiciário. E, diante disso, nós não podemos nos calar, vereador Anderson Batista, porque se nós nos calarmos com isso, nós estamos sendo coniventes com estruturas de poder que impeçam a população, especialmente aquela mais carente, de ser assistida pelo poder judiciário. Quando os nobres advogados explanaram de forma brilhante a dificuldade no acesso aos processos físicos, nós precisamos relembrar, vereador Rui Vanderlei, que esses são os processos mais antigos. Os processos físicos são aqueles mais antigos. Então, quando eu crio impedimentos à tramitação, ao regular andamento desses processos, eu faço com que a justiça seja ainda mais morosa com aqueles casos que já são morosos há muito tempo. A título de curiosidade, as causas previdenciárias, por exemplo, na Justiça Federal, desde 2008 a 2009, são ajuizadas através do sistema CRETA. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pioneiro nesse andamento, já permite esse acesso. Recentemente tivemos a implantação do PJE, Processo Judicial Eletrônico, que permite que as ações mais novas, Osinaldo, tramitem com a devida velocidade e possam andar regularmente mesmo em meio à pandemia. Mas ainda há um passivo grande, gigantesco de processos físicos. E veja só, pessoal, o que está sendo denunciado aqui, e eu quero me dirigir agora a você, cidadão, que está acompanhando a gente. Há 1 ano e 2 meses nós estamos vivenciando uma pandemia e os processos estão parados, porque não há scanner para digitalizá-los. Há 1 ano e 2 meses nós estamos vivenciando uma pandemia, os scanners não foram ainda adquiridos, ou se o foram, ainda não foram distribuídos às comarcas, especialmente aqui as comarcas do interior. Há 1 ano e 2 meses nós estamos vivenciando uma pandemia e uma mínima estrutura de chat virtual ou de atendimento presencial com acesso controlado, como foi muito bem colocado, não foi adotado. Isso me indigna, Osinaldo, porque você e eu somos de um órgão que não parou 1 minuto durante a pandemia. Logo no primeiro dia de pandemia, quando fechou as portas, nós estávamos em home office, mas atendendo o processo eletrônico. E por quê? Porque o INSS já tinha se virtualizado antes. Os únicos cidadãos que ficaram prejudicados eram aqueles que dependiam de perícia médica, mas veio a lei federal que permitiu o reconhecimento do auxílio-doença através do atestado médico pelo aplicativo. Então me indigna muito, senhores, eu me irmano com vocês nessa indignação, que um órgão tão importante como o Tribunal de Justiça de Pernambuco tenha falhado na sua gestão. Não há outro nome para isso, é falha de gestão. A importância de nós termos pessoas capacitadas ocupando cargos de gestão, seja no Executivo, no Legislativo e Judiciário, ficam provados nesse momento. Porque se tivesse tido um mínimo de gestão, já teríamos os scanners, já teríamos as câmeras para o atendimento virtualizado, ou até mesmo já teríamos o atendimento controlado. Eu nunca fui favorável a fechar órgão público.
Vereador Vanderlei, sobre nós, servidores públicos, repousa o peso da responsabilidade de atender as pessoas. É pandemia, temos que ter cuidado, lógico, nós não somos negacionistas, não estamos aqui negando a seriedade de um vírus que matou mais de 450 mil irmãos brasileiros, mas com as devidas estruturas de acrílico, uso de máscara, cuidados com o álcool gel, controle de acesso na quantidade de pessoas, é possível retomar os atendimentos presenciais. É possível, o INSS é a prova disso. Desde setembro retomamos os atendimentos presenciais. Eu preciso também deixar aqui os meus parabéns para a OAB pela iniciativa pioneira, como foi colocado pelos senhores durante a explanação. E eu sou um daqueles que acredita muito que as mudanças elas não vêm de cima para baixo, elas vêm de baixo para cima, e que a mobilização que os senhores estão iniciando aqui tem potencial de tomar todo esse estado de Pernambuco e finalmente provocar um posicionamento efetivo do Tribunal de Justiça. É preciso ficar claro, senhoras e senhores, que os maiores prejudicados não são os advogados. Sim, eles são prejudicados porque deixam de exercer seu trabalho, mas o maior prejudicado é o cidadão, a dona Maria, o seu José, seu João, dona Marta, aquele povo mais simples, Osnaldo, às vezes semi-analfabeto ou analfabeto, que encontra no Poder Judiciário, encontra num advogado, a sua última esperança de ter o seu direito acudido e reconhecido pelo poder público ou por algum ente particular. Então eu quero registrar aqui todo o meu apoio a essa mobilização, dizer que estaremos presentes acompanhando essa mobilização amanhã junto com os senhores e deixar claro, população que nos acompanha, o acesso à justiça está sendo negado por falta de gestão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador, pela participação. Passo a palavra ao vereador Capitão Alencar. Doutor Alexandre Torres, presidente dessa subseção OAB Petrolina, doutor Marcílio, presidente das prerrogativas, diretor de prerrogativas da OAB, a doutora Ingrid, acho que é a vice-presidente da subseção OAB, meus cumprimentos. Eu quero, doutor Alexandre Marcílio, parabenizá-los enormemente, sintam-se abraçados por esse grande gesto feito por vossas excelências, feito por essa instituição que também representa os advogados aqui de nossa querida Petrolina. Quero dizer também que fico muito triste por essa situação, porque acho que o Marcílio, pagamos matéria junto, Marcílio, na FACAP, somos contemporâneos, e eu, na sexta-feira passada, fiquei triste e ao mesmo tempo feliz, Marcílio, porque na sexta-feira passada acabou o meu impedimento de advogar, já tenho a OAB, mas não poderia assinar por conta do impedimento que ainda não tinha sido publicado a minha reserva remunerada na Polícia Militar da Bahia. Então, fiquei feliz por agora poder advogar, claro, dentro das situações aqui do município, e triste por sair minha reserva. Mas agora vem essa triste notícia, e também eu já fazia algum trabalho de assessoria na parte do direito criminal, e a gente sempre percebia dessa dificuldade dos processos físicos. Então, é uma linda batalha, estarei aí com vocês, tá? Junto com vocês nessa batalha, e dizer que eu tenho um projeto aprovado por esses vereadores, por essa Câmara Legislativa, que irei, doutor Alexandre, a sua presença, formalmente entregar uma cópia da lei em que aprovamos aqui nessa Câmara Legislativa, o projeto Advocacia Cidadã, em que premia o advogado, o estudante, a instituição e a faculdade, que bem desempenha a advocacia pro bono, aquela advocacia gratuita, porque as defensorias públicas, elas não estão assoberbadas e não estão dando conta de tantos pedidos. Então, a gente fica muito triste porque até mesmo esse prêmio de advocacia pro bono, a gente não tem nem como aferir, não tem como verificar, justamente por conta dessa paralisação do judiciário. Agora fica a pergunta, doutor Alexandre e doutor Marcílio, eles estão trabalhando remotamente, em suas residências,
O Tribunal de Justiça cortou o auxílio transporte deles? Fica a pergunta, né, senhores vereadores? Então, a gente fica triste com isso, porque muita gente fica com medo de retaliações, e a Ordem dos Advogados está fazendo esse brilhante papel. Nós não temos que ter medo de retaliação, não, nós temos que ter medo temos que falar o correto, temos que falar o que é certo. A Câmara Municipal voltou, a Prefeitura voltou, tantos órgãos estão voltando aí, trabalhando presencialmente, justamente para atender a comunidade, atender o povo, principalmente os que mais necessitam. Então, assim, eu não quero entender que isso seja um benefício a si próprio, um benefício a eles próprios, servidores, porque é muito bom, mas é muito bom trabalhar em casa e receber todos os benefícios que tinham quando trabalhavam presencialmente. Então, fica aqui o meu repúdio a essa situação e parabenizá-los por essa brilhante, mais brilhante iniciativa. Obrigado, vereador, pela participação. Convidar aqui o ex-vereador Zé Batista para entrar a casa. Essa casa sempre será de Vossa Excelência, vereador. Passa a palavra ao vereador Gilmar Santos. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar mais uma vez o doutor Alexandre, sempre um prazer recebê-lo aqui, e aqui cumprimentar também meu querido amigo doutor Marcílio, estender meus cumprimentos às demais representações da OAB, doutor Arthur, doutor Fernando, doutora Ingrid, recebam aqui sempre a nossa grata satisfação de recebê-los. E dizer da importância dessa luta da OAB, que é uma instituição que cumpre um papel histórico na história da democracia brasileira, sempre em busca de que os serviços à nossa população aconteça, até como bem colocou o doutor Marcílio, o papel do advogado é esse, de estar garantindo as condições para que a nossa população realmente seja bem defendida e, obviamente, lutar para que o serviço público cumpra realmente o seu papel constitucional, conforme o que foi colocado, o que está previsto no artigo 5º da nossa Constituição. Os senhores bem sabem que nós estamos num momento de profunda preocupação, seja pela questão da pandemia, que tem ceifado tantas vidas, mais de 440 mil vidas ceifadas, na verdade, mais de 450 mil vidas ceifadas. Recentemente, a gente ouviu uma manifestação da Organização Mundial de Saúde de que esse número pode ser muito maior, mas, para além disso, nós temos também toda uma dificuldade em relação aos diversos serviços públicos da nossa população em meio a essa pandemia. E a gente fica sempre preocupado. A população, quando procura, por exemplo, os serviços de saúde, tem esse direito negado por diversas negligências. A população procura os centros de referência de assistência social para resolver ali o Bolsa Família ou em busca da sua segurança alimentar e tem esse direito negado. A população procura os senhores advogados para que defendam diante de diversas causas, seja na familiar, e os senhores, quando vão em busca dessa defesa do direito, esbarram com a negligência do Tribunal de Justiça, nesse caso de Pernambuco. E a gente fica, juntamente com os senhores, primeiro solidários e depois indignados. Indignados porque nós temos no orçamento de Pernambuco o Tribunal de Justiça como a instituição que mais recebeu recurso no orçamento de 2021. Foi 1,8 bilhão. Esse é o recurso. Então, não faz sentido esse tribunal alegar de que não existe recurso
para garantir as melhores condições possíveis de acesso da nossa população, né, às atividades do Tribunal de Justiça, seja através da atividade presencial, seja investindo em tecnologia para agilizar todo esse acesso. Além disso, nós sabemos também que é motivo de muita indignação, e aqui eu não quero fazer uma crítica à valorização dos profissionais do direito, eu acho que todo profissional merece a sua valorização, mas em um país está angustiada com um auxílio de R$150 ou até 375, nós temos juízes com salário superior a R$60 mil. Quando vem as diversas bonificações, e aí o capitão Alencar lembra muito bem, seja de auxílio transporte, auxílio moradia, tantos auxílios, tem uma recente matéria aí da Folha de São Paulo que aponta que alguns juízes chegam a ganhar com tantas bonificações quase que R$1 milhão. Como é que a gente tem toda essa estrutura negligenciada para a nossa população? Ou seja, essa é uma expressão da violência promovida pela desigualdade social, especialmente no momento em que a nossa população necessita ter os seus direitos fundamentais assegurados e, nesse sentido, o acesso à justiça. Então, os senhores recebam da nossa parte toda a solidariedade. Quero parabenizar mais uma vez a OAB por essa importante iniciativa, uma iniciativa que representa o sentimento da nossa população de uma maneira geral, e já sugiro aqui, senhor presidente, que na próxima sessão, todos os vereadores dessa casa assinem um requerimento para que essa casa faça voz junto ao Tribunal de Justiça e conte com a nossa presença nessa manifestação que os senhores farão amanhã aqui junto ao Tribunal. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Faremos sim. Obrigado pela participação. Passa a palavra ao vereador Osnaldo Souza. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, todos os demais vereadores, vereadoras, cumprimento o doutor Alexandre Torres, doutor Marcílio, doutor Arthur, doutora Ingrid, toda a diretoria da OAB aqui presente, abraçar essa pauta, essa reivindicação justíssima, como bem falou todos os vereadores aqui, como também doutor Alexandre, doutor Marcílio, falaram, uma reivindicação justíssima à população da nossa querida Petrolina. Eu acho mais do que justo essa casa encaminhar assim um requerimento ao Tribunal de Justiça, solicitando que, na sua solicitação, expressando o sentimento da população de Petrolina. Até porque o termo advogado significa aquele que se apresenta em defesa. Alguns dizem que veio do latim. Eu, que sou teólogo, eu digo que veio da própria expressão de Deus, porque quando Caim errou, Deus disse que ninguém colocasse a mão em Caim, porque cabia a ele tomar a justiça. Quando Moisés foi interceder pelo povo judeu, ele se apresentou como advogado. Então, muito antes do Império Romano, o termo do advogado, aquele que defende, aquele que intercede, aquele que se apresenta em defesa, já existia. Portanto, eu quero aqui ratificar as palavras de todos aqueles que aqui falaram e dizer que me irmando nessa luta, nessa batalha, porque o povo de Petrolina precisa e o povo de Petrolina merece. Quero dizer que o ano passado, uma senhora do N10 me pediu para falar com a juíza sobre uma guarda que estava pendente. Dessa guarda tinha benefícios também da Previdência, vereador Diogo, pendente devido à guarda, e eu que não gosto muito de incomodar nenhum juiz, tive que ir, porque eu pedi para ela esperar um tempo, ela esperou, não foi feito, eu falei com a juíza e ela realmente assinou aquela guarda no outro dia. Mas é preciso entender que as pessoas precisam da ação urgente do advogado, como também de toda a justiça. Estou com os senhores e amanhã também estarei presente nessa manifestação pacífica em prol da nossa querida população petrolina. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador, pela participação. Passo a palavra ao vereador Anderson Batista. Bom dia. Obrigado mais uma vez, presidente, nobres vereadores, público presente, pessoal que está nos acompanhando através da rede social. Primeiro, eu quero dizer aqui mais uma vez, agora na frente do presidente da OAB de Petrolina,
que o Anderson Batista Pé de Galo não é advogado, eu sou bacharel em Direito. Deixar claro para daqui a pouco eu passar na OAB e não já entrar lá tomando um PAD, um processo administrativo. Ser advogado já é sabido desse jeito, se fosse advogado. Brincadeira à parte, eu saldo meu amigo doutor Alexandre, doutor Marcílio, um grande amigo, meu amigo Marcelo do Itaú, doutor Fernando, amigo de meu amigo Giovanni. É de grande importância esse posicionamento da OAB de Petrolina. Como bem falou os demais pares que me antecederam, vocês só confirmam mais e mais que realmente... Eu lembrei aqui do fato, quando eu era gestor da Ciretran, precisou de um grito aqui no sertão para a gente colocar a questão do agendamento eletrônico. Começou em Petrolina, depois disseminou para o resto do estado. E peço a Deus que esse grito de vocês seja ecoado por todo o estado de Pernambuco e que do sertão chegue o cais com muita força. E tocando alguns pontos, como bem falaram aqui, como o Diogo Hoffmann, professor Gilmar, professor Osinaldo, é muito simples. Tem umas palavras bonitas retadas que estão usando agora, negacionismo. É muito simples a gente indicar, apontar. Aí o capitão Alencar citou um ponto extremamente importante. Será que cortaram os benefícios? Agora eu tenho certeza de uma coisa, tem muitos que estão no aconchego do seu lar com aparelhos das instituições, seja ela estadual ou federal. Eu digo isso que eu já vi. Então, assim, que amanhã tenha um ato positivo. Fiz questão de perguntar ao doutor Marcílio com relação ao gestor do fórum, qual o posicionamento dele, e doutor Marcílio me respondeu positivamente. Isso já é de grande importância, porque tomara que ele, com o gabarito que ele tem, que é um grande juiz, tem um bom relacionamento lá no tribunal, que ele tente convencer os pares, em especial, que eu sei que não depende só do Tribunal de Justiça, ao governador, daí Marquinhos, Elismar, vocês, eu sempre cito isso, porque eu aprendi dessa forma. Quando a gente apela para o lado oposto dos grupos políticos, nós temos que apelar aos nossos amigos, aos nossos parceiros. Então eu peço que vocês, se possível, se façam presente. Mais ainda, eu peço a vocês que levem esse recado para os líderes de vocês, que estão colados, lado a lado, sala com sala, no Palácio das Princesas, porque não é brincadeira não. Eu, como bacharel de Direito, como bom estagiário que sou de Dr. Breno, já temos um escritóriozinho ali, humilde, simples, mas sempre para atender os nossos amigos. A gente sabe a dificuldade, doutor Alexandre. E todo mundo sabe das matérias que saem por aí, doutor Fernando, com relação a esse fica em casa, o consumo de bebida alcoólica aumentou. Todo mundo sabe que tem gente que tem 2, 3 famílias, ou tem filho por fora, e daí começa a cachorrada, a agressão dentro de casa, é uma confusão. Ah, estão atendendo em home office. Mas em home office não é a mesma coisa que presencial. Até porque uma comida de rabo de um juiz, Aero, não tem quem segure presencial. O bom é presencial. Então, assim, me irmão, com todos vocês, peço que a casa tome de exemplo essas discussões propositivas que eu tanto cito. Venha mais vezes, OAB, venha mais vezes a turma da enfermagem e todos os entes constituídos para defender a causa da nossa população. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Agradeço ao vereador Anderson Batista, e como é de conhecimento de todos, nós fechamos a nossa pauta aqui na segunda-feira até às 13 horas. E nós já tínhamos fechado a pauta com requerimento de número 243, aonde solicitamos e aprovamos hoje, nessa sessão, uma moção de aplauso a todos que fazem a OAB de Petrolina, pela ação de vacinação dos advogados registrados à OAB. E fizeram uma arrecadação também de alimentos. E aqui eu quero parabenizar a todos, em nome da casa. Foi aprovado por todos.
Mas quero parabenizar também por essa ação, pela coragem e pela determinação. Eu ouvi atentamente aqui, e quando o doutor Marcino colocava, de que como fica essa questão dessas pessoas, dessas mães, desses filhos, que precisa de ser resolvido a questão do auxílio da pensão alimentícia. Como fica isso? A questão de como fica aquela pessoa que está preso e se estivesse como essencial, se estivesse trabalhando, se estivesse presencial, aquela pessoa não estaria mais presa. Aquela pessoa não tinha a sua liberdade cessada. Como fica? E nós, como vereadores, como a Casa do Povo, doutor Alexandre Torres, mais uma vez, abrimos nossas portas e pode ter certeza que terá o nosso apoio. Nós estamos aqui para isso. Já recebemos várias e várias categorias aqui nessa casa. E nenhuma delas, nenhuma categoria saiu daqui sem o nosso apoio. Imagine numa questão tão importante como essa, que é uma questão de justiça. E como Vossa Excelência colocou, a Justiça Federal já está assim. Por que não a Justiça Estadual? Se a Justiça Federal está trabalhando dessa forma, por que não a Justiça Estadual? Então precisamos, com a nossa força política, que de uma certa forma pode chegar em Recife, cada um aqui pode dar um telefonema, cada um aqui pode se irmanar a esse assunto, a essa causa, para que a gente de alguma forma possa contribuir com a justiça, com a OAB da nossa cidade. Coloco à disposição para as colocações finais a tribuna ao doutor Alexandre Torres e ao doutor Marcino. Presidente Aero Cruz e demais membros dessa Casa Legislativa de tamanha importância, grandes guerreiros que defendem as causas mais necessárias da comunidade. Fica aqui o registro do nosso agradecimento, mais uma vez, a essa casa, por tantos serviços prestados e pelo apoio dado a esse requerimento que fazemos, pedindo o auxílio de vocês nesta luta, neste movimento, para que a gente possa trabalhar em prol, sobretudo, dos mais necessitados, das pautas mais urgentes, que é exatamente o acesso à justiça. Fica o meu agradecimento a todos vocês. A OAB está aqui irmanada e está à disposição também de vocês, sempre que precisar. Muito obrigado a todos. Senhores vereadores, mais uma vez o nosso agradecimento, reitero os agradecimentos feitos pelo doutor Alexandre. Agradeço o posicionamento de cada um dos senhores, inclusive de forma complementar a tudo que foi dito aqui. Contamos com a participação dos senhores nesse pleito, que não é um pleito da advocacia, mas é um pleito em prol do povo, do nosso povo petrolinense e do povo que é atendido aqui pela Justiça Pública de Petrolina. E gostaria de, por fim, registrar um destaque. A OAB se posiciona nesse momento, publicamente, porque ao longo desses 1 ano e 2 meses, destacam, o Fórum de Petrolina funcionou no último dia, o dia 16/3/2020. Desde então, suas portas têm estado fechadas. Então, nós já ultrapassamos 1 ano e 2 meses. E, portanto, excelências, o grande questionamento, e feito por muitos, é, olha, mas a OAB não se posicionou publicamente antes por quê? A OAB vinha se posicionando dentro de suas limitações hierárquicas, posto que parte dessa atribuição é da OAB estadual, que vem negociando com o tribunal, vem a OAB local sempre buscando formas de acesso aos seus advogados e disponibilizando ferramentas tecnológicas, ainda que de forma improvisada por muitos dos juízes das varas. E aqui, mais uma vez, eu ressalto a disponibilidade, sempre a prestatividade do diretor do Fórum Local, doutor Helder Muniz, que nos recebeu sempre, mas que, como eu disse, encontra limitações, presidente. Então, diante dessas circunstâncias, diante dessas pontuações, a OAB esteve, ao longo de toda a pandemia, buscando soluções, mas chega-se um momento em que não é mais possível uma solução consensual direta, e nós partimos para esse momento de publicizar à população em geral os acontecimentos.
E em razão disso, exatamente por que hoje? Porque somente ontem nós somos comunicados da postura final do tribunal e porque o decreto, o ato do Tribunal de Justiça, que determina a suspensão dos atendimentos presenciais, que renovou isso, ele finaliza no dia 30/5. Portanto, nós estamos na eminência de uma renovação e o risco eminente exige uma atitude imediata. Daí porque estarmos aqui hoje. Os nossos agradecimentos aos senhores vereadores e contamos com a ajuda de vossas excelências nessa batalha que não é nossa, é do povo de Petrolina. Finalizo essa participação aqui agradecendo e dizendo, deixando bem claro, que essa decisão, ela não parte de Petrolina, ela não depende de Petrolina. Portanto, os juízes, todos aqui que estão, depende da decisão do Tribunal de Justiça, depende da decisão do Estado. Portanto, cabe a nós se irmanar e procurar, de uma certa forma, contribuir com essa decisão. Muito obrigado.